Hoje, sábado, 17 de abril, vamos conversar sobre o agronegócio e a fome no Brasil. Antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria de pedir a você para se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo e compartilhar ele com os seus amigos. O vídeo de hoje é uma homenagem aos lutadores e lutadoras pela reforma agrária, que há exatamente 25 anos, no dia 17 de abril de 1996, foram assassinados em Eldorado do Carajás, no Pará, por policiais militares quando caminhavam até Belém para reivindicar a desapropriação da fazenda macaxeira ocupada por 3.500 famílias. Esse ato de covardia de policiais armados contra trabalhadores indefesos é o retrato de um sistema que serve aos interesses dos mais ricos, em especial aos grandes latifundiários, atualmente chamados de agronegócio. 17 de abril se tornou o Dia Mundial da Luta pela Terra. Viva a reforma agrária! Viva a luta dos oprimidos, viva o MST. Você já parou para pensar como é possível um país de exceção continental como o Brasil ser um dos maiores exportadores de grãos do mundo e ter milhões de famílias sem ter literalmente o que comer? Isso seria uma simples fatalidade ou uma política premeditada para favorecer os donos do capital? Na verdade, nós podemos explicar isto sob dois viés: a análise histórica, que levou o Brasil a ser um país tão desigual, e as políticas empreendidas nos últimos anos no que tange à produção de alimentos no Brasil. Como já falamos em vídeos anteriores, 1% das propriedades rurais ocupam, no Brasil, 45% das terras agricultáveis, enquanto os 50% de propriedades com tamanho inferior a 10 hectares ocupam apenas 2,3% das terras agricultáveis. O que justificaria tamanha desigualdade? Se analisarmos historicamente, a colonização do Brasil por Portugal, ela foi realizada através da divisão do país em capitanias hereditárias, que nada mais eram do que a concessão a nobres portugueses de extensas propriedades para a produção de cana-de-açúcar, utilizando para isso a mão de obra escrava. Para viabilizar a produção, este nobre concedia a outros o direito de posse das terras. Esse tipo de produção ele concentrou-se no litoral brasileiro, pois além das terras serem mais férteis para a produção de cana-de-açúcar, facilitava o transporte para a metrópole, para Portugal, através dos seus navios. A interiorização do país ela é outro motivo da concentração de terras. Ela foi realizada através da força tanto no Nordeste quanto no resto do país. A posse das terras ela foi feita à base de muita violência e sangue de milhões de indígenas brasileiros. Essa violência, ela tão naturalizada no país, ela se tornou uma política de Estado quando Dom Pedro, imperador do Brasil, resolve conceder aos latifundiários o título de coronel e legalizar a violência dos latifundiários contra o povo pobre e pequenos camponeses através do direito de formar milícias pagas pelos próprios coronéis, que ficaram conhecidos como jagunços. O século XX ele está repleto de casos de violência no campo e de assassinato de lideranças de trabalhadores e camponeses que ousaram se organizar e lutar por seus direitos. Em todas as cidades é comum termos famílias que são proprietárias de grande parte das terras da cidade. Você já se perguntou como ela conseguiu essas terras? Alguns podem justificar que foi por herança. Mas como seus pais, seus avós, seus bisavós conseguiram direito a estas propriedades? Em sua maioria, essas pessoas também são as lideranças políticas da região. São as pessoas que elegem prefeitos, deputados, vereadores. São pessoas que têm grande influência também nos tribunais e na polícia. No cenário nacional, os grandes proprietários de terras, hoje chamados pomposamente de agronegócio, conseguem eleger cerca de 30% do Congresso Nacional, o que lhe dá um grande poder político para pressionar qualquer presidente que ouse implantar uma política de justiça social no campo. E aí vem o segundo aspecto importante da desigualdade em nosso país, as políticas públicas. Enquanto os pequenos agricultores que produzem mais de 70% do que os brasileiros consomem não recebem incentivos do governo, os grandes latifundiários que produzem
para exportação, recebem todo tipo de benesses, como subsídios governamentais, isenção de impostos, como o ICMS, o PIS, o CONFINS, além de ter o ITR, o Imposto Territorial Rural, ser um dos mais baixos do planeta. No Plano Safra de 2019-2020, por exemplo, dos 213 bilhões de reais destinados ao crédito rural, apenas 31 bilhões foram para o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Apenas 500 milhões foram para o Programa de Aquisição de Alimentos. No ano passado, o presidente Bolsonaro vetou o auxílio emergencial para os pequenos agricultores, além de vetar a renegociação e adiamento de dívidas e linhas de crédito emergenciais, enquanto para o agronegócio ele facilitou o acesso ao crédito, ao financiamento das suas dívidas e a desoneração de contribuições como a Seguridade Social. Tudo isso, além de políticas desastrosas de falta de apoio a pequenas e microempresas durante a pandemia e a concessão de um auxílio emergencial insignificante aos mais necessitados, já exposta em vídeos anteriores, tem sido a causa essencial para o aumento da fome e da miséria em nosso país. Portanto, não basta mudarmos o presidente da República, precisamos mudar a composição do Congresso Nacional, diminuindo a representação do agronegócio. E mais, precisamos ter um programa que atinja a causa da fome e da desigualdade. Em primeiro lugar, é necessário a realização de uma ampla reforma agrária, que assente nas terras improdutivas, como prevê a Constituição brasileira, todas as famílias que esperam a decisão do Estado. Segundo o INCRA, em 2019, haviam 729 pessoas físicas ou jurídicas que declararam ser proprietários de terras com dívidas com a União acima de 50 milhões de reais. No total, o grupo deve cerca de 200 bilhões de reais, com propriedades que dariam para assentar quase 215 mil famílias. A reforma agrária, como disse em vídeos anteriores, não é uma proposta socialista. É uma proposta liberal, pois amplia o direito à propriedade a milhares de famílias. Porém, devemos encampar a luta pela reforma agrária como uma forma de combater a desigualdade, democratizar o acesso à terra e ter os assentamentos do MST como modelos que deram certo. Um modelo que se baseia na produção coletiva e democrática. O atual governo acabou com a possibilidade de reforma agrária quando cortou as verbas destinadas à mesma. Uma política de incentivo à agricultura que priorize a agricultura familiar com prioridade para a agroecologia, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos ou transgênicos. Dentre os incentivos, a isenção de impostos, o financiamento para a produção e para projetos de agroindústria com prazos longos e taxas de juros baixos, além de ampliar o valor do programa de aquisição de alimentos a ser destinado a famílias em situação de pobreza extrema, as merendas escolares e para formar um estoque regulador de preço da cesta básica. Uma política que proíba a utilização de transgênicos, já proibida em vários países europeus por prejudicar o solo, a água dos rios e a saúde das pessoas. Uma política que regulamente a utilização de agrotóxicos, sendo proibido o seu uso por aeronaves e que aumente a taxação de impostos. Atualmente, além de benefícios fiscais quanto à cobrança do ICMS, a indústria de agrotóxicos recebe a isenção do PIS, financiamento do COFINS, isenção total do IPI, o que, somado, desonera em 25% sobre a sua venda. Em 2016, as vendas chegaram a 33 bilhões e 300 milhões de reais e pagou apenas 1 bilhão em ICMS, ou seja, 3% de imposto. Só para termos uma ideia de como tratamos bem a indústria que é responsável pela destruição do meio ambiente e do envenenamento dos alimentos, no Ceará, por exemplo, a alíquota do ICMS de qualquer mercadoria é de 27%. Desestimular o uso dos agrotóxicos com um imposto maior é a melhor maneira de combater esta prática. Uma política que desaproprie terras de fazendeiros que desmatem florestas ou áreas destinadas a comunidades indígenas ou quilombolas, cumprindo assim a Constituição brasileira. Criação de uma força-tarefa que tenha como principal objetivo o julgamento de crimes políticos contra trabalhadores, sindicalistas e pequenos agricultores.
Segundo a Comissão Pastoral da Terra, só em 2019 foram 1.833 conflitos, ou seja, 5 conflitos por dia, que resultou em 32 mortes. Sem falar que ainda houveram 30 tentativas de assassinatos e 201 ameaças de morte. A certeza da impunidade estimula mais a violência. Isto é o mínimo, que podemos exigir de um governo que se pretenda representar os interesses da maioria da população. Um governo com coragem para enfrentar os interesses das oligarquias rurais, que sempre tiveram no Brasil grande força política. Pare um pouco, pense, reflita. Em que país você quer viver? Neste que milhões de seus compatriotas passam fome e vivem sem dignidade, ou em um país mais justo, onde todos tenham casa para morar, onde tenham uma alimentação saudável e uma renda que possibilite a toda a família uma vida digna? O primeiro passo para construirmos esse país é acreditarmos que é possível, que existem soluções para os problemas que vivemos. Que nesta série de vídeos procurei apontar caminhos que podemos seguir, mesmo dentro desse sistema que tem como seu principal objetivo o acúmulo de capital nas mãos de uma minoria burguesa. Estes caminhos, no entanto, para serem trilhados, é necessário uma luta organizada, organizada nos sindicatos de trabalhadores, nas associações comunitárias, nas entidades estudantis, nos movimentos feministas, antirracistas, anti-homofóbicos, nos conselhos populares, nos partidos políticos de esquerda, enfim, nos espaços coletivos de organização da população. O resultado eleitoral é consequência da organização do povo e da consciência política e de classe adquiridos na luta cotidiana. Nesse tempo de isolamento social que dificulta a nossa organização, devemos utilizar as redes sociais para disseminar as nossas ideias e propostas. Se você concorda com este vídeo, peço a você que se inscreva no canal, dê um joinha, faça o seu comentário, envie o vídeo aos seus amigos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo sábado.